Se vocês lerem ou assistirem vários comentários sobre produções culturais feitas na internet recentemente, vocês podem notar que alguns termos acabaram virando lugar comum, todo mundo usa, todo mundo fala. E muitas vezes esses termos eles são usados e falados e empregados sem a pessoa que está empregando eles entender o contexto e o significado daquilo. E esses termos são repetidos tanto, eles acabam se esvaziando, eles acabam perdendo significado e não significando nada. Uma expressão comum é falar de um filme, de uma história em quadrinhos, de um livro, elogiar essas obras, dizendo que elas são sombrias e realistas. E o sombrio e realista, ele tem sido usado com tanta banalidade, qualquer coisa é sombrio e realista, que o significado de sombrio e realista acabou se desfazendo e virou nada, virou qualquer coisa. Outro termo que tem sido usado mais recentemente com essa mesma banalização que esvazia é o épico. Qualquer coisa, os comentaristas estão dizendo, esse filme é épico, essa história em quadrinhos é épica, esse jogo de videogame é épico, sem nem saber exatamente o que é épico. Mas hoje eu não vou entrar aqui no épico, vamos ficar na questão do sombrio e realista. Vamos ficar mais especificamente no realista, porque o próprio sombrio já é uma noção meio vaga. O que é sombrio? Sombrio é algo mal iluminado, que tem pouca luz. Então sombrio é a Gotham City do Batman do Matt Reeves, que parece que a prefeitura não tem dinheiro para comprar lâmpada decente, que resulta naquele cenário daquela cidade toda mal iluminada. Mas vamos focar no realista. Quantos filmes, histórias em quadrinhos, jogos de videogame, os comentaristas vão elogiar e vão dizer, isso aqui é realista. E empregam realista num sentido que parece que é um sinônimo de bom. A pessoa gostou muito do filme, ela quer legitimar aquele filme, ela quer mostrar que aquele filme é bom, então ela diz que aquele filme é realista. Como se ser realista automaticamente fosse bom, e como se tudo que é bom automaticamente é realista. Eu já fiz um vídeo mais antigo, um dos primeiros do canal, que eu comentei sobre naturalismo e realismo, e é um vídeo da época que eu nem sabia direito o que eu estava fazendo quando eu editava os vídeos. Mas eu vou retomar aqui uns pontos principais de forma resumida. Para nós entendermos o que é realismo, talvez seja importante antes entender o que é naturalismo. O naturalismo é um conceito que tem origem lá no século XIV e no século XV, e ele aparece junto com a Constituição do Renascimento. Era uma das propostas estéticas básicas da arte renascentista, a ideia do naturalismo, a ideia de que a arte ela deve fazer representações, apresentar representações, e essas representações devem ter uma aparência e devem se organizar de uma forma que seja semelhante a como as coisas se organizam e aparecem no mundo real. Então, se o sujeito vai fazer um desenho ele é uma representação que ele se manifesta numa superfície plana, geralmente. Uma folha de papel, um pedaço de madeira, uma tela, e essa imagem muitas vezes tenta representar um mundo que é tridimensional, o mundo real é tridimensional. Então, dentro da arte renascentista, eles criaram algumas regras, técnicas e convenções sobre como representar numa superfície plana espaços que são originalmente tridimensionais, de forma que pareça que aquelas imagens planas são organizadas e ter a mesma aparência do que se a pessoa olhasse para uma coisa real no mundo tridimensional. Então eles criaram regras como a perspectiva linear, as regras das proporções, várias fórmulas matemáticas para criar essa sensação. Então a estética naturalista ela parte da proposta de fazer representações artísticas que demonstram uma aparência e uma forma de organização que parece como as coisas se apresentariam se elas fossem verdadeiras, se elas fossem do mundo real. E o naturalismo ele é uma regra básica da arte clássica e de todas as releituras da arte clássica, do neoclássico, do neoclassicismo e assim por diante. Então as tradições de arte clássicas, elas têm esse valor baseado no naturalismo. Já o realismo, ele é outra coisa. O realismo é uma proposta estética e um estilo artístico do século XIX. Se a gente fizer um esforço, a gente consegue encontrar elementos do realismo ali no século XVIII. Mas não existe realismo antes do século XVIII. Se tiver uma produção cultural, uma produção artística que for anterior ao século XVIII, ela não é realista, certamente. Ela pode ter elementos que são próximos, que são parecidos com o realismo, como, por exemplo, a escultura helenística, ali do período do Alexandre o Grande, da Macedônia. Nesse período a gente vai achar uma escultura que tem elementos que são parecidos, que são próximos ao do realismo, mas tem outros que são diferentes. Então ele se assemelha com o realismo em alguns critérios, mas não é realismo. Porque o realismo é uma proposta que se estabeleceu ali no século XIX, e que a gente consegue encontrar elementos no século XVIII. Antes do século XVIII não existe realismo. Qualquer projeção de realismo antes do século XVIII é um fenômeno de anacronismo. É olhar para o passado e julgar o passado a partir de critérios do presente, não dos critérios das pessoas daquela época. E o realismo é uma proposta artística que ela parte de alguns critérios. Um dos principais objetivos do realismo é criar uma produção artística, que pode ser uma pintura, uma escultura, uma obra literária, que passe para o espectador a mesma sensação de que se ele estivesse diante daquilo que está sendo representado nessa obra. Então uma das funções do artista realista é pegar a sensação de estar diante de um contexto e passar aquela sensação para a obra, para quem olhar para aquela obra conseguir ter a mesma sensação que teria se estivesse diante da coisa de fato.
E daí a arte realista, ela cria um requisito em relação ao autor dessa obra. Porque para ele colocar na obra a mesma sensação, o mesmo efeito estético de estar diante daquele contexto, ele precisaria antes experimentar o contexto. Então, para o artista passar para a obra a sensação de passar frio numa montanha nevada, ele teria que ir até a montanha nevada, experimentar a sensação de estar naquele inverno da montanha nevada e de passar frio lá, para conseguir saber qual é a sensação e passar essa sensação para sua obra. Então, a obra de arte realista, ela necessita que o autor tenha experimentado de alguma forma aquela sensação que ele quer representar. Mas não precisa também ser uma representação literal, não precisa ser exatamente aquela mesma coisa. Então, se o artista ele quer fazer uma pintura que seja uma representação realista de estar com os amigos observando o nascer do sol na praia do outono, não significa que o artista tenha que necessariamente pegar os amigos dele e levar eles para ver o nascer do sol na praia do outono. O artista ele pode ter visto o nascer do sol na praia do outono, ter tido uma experiência à parte, separada, de estar com os amigos dele e combinar aquelas duas coisas numa pintura que vai ser a representação de estar com os amigos vendo o nascer do sol na praia do outono. Então tem uma liberdade do artista aí que é de pegar as diferentes sensações, diferentes experiências da vida dele e combinar e criar na obra uma representação de algo que ele não viveu literalmente. Então a arte realista não é exatamente copiar o que aconteceu na realidade para a obra, mas reproduzir a experiência na obra. É criar uma obra de arte que consiga capturar a experiência de alguma sensação que acontecida no mundo real e passar para as pessoas que vão observar essas obras, essa sensação. Então o sujeito ele vai olhar para aquela obra do nascer do sol e o objetivo é causar nele a mesma sensação de que ele estivesse olhando de fato para o nascer do sol. Só que para conseguir causar essa sensação, o pintor, o escultor, o escritor, ele tem que ter visto o nascer do sol para saber como é aquilo, para poder passar para alguém. Então a estética e o estilo realista eles estão dentro da proposta naturalista, mas eles têm algumas características específicas, eles não são qualquer naturalismo. E a partir daí é possível perceber algumas diferenças. Por exemplo, é possível numa pintura naturalista apresentar a imagem do dragão. Imagina um desenho do dragão, uma pintura do dragão. O esforço do artista da obra naturalista vai ser pensar, pô, como será que seria se um dragão existisse de verdade? Então ele vai pintar esse dragão, mas tentando condicionar esse dragão para as regras que existem no mundo real. Então ele vai pensar, pô, se um dragão tem tal tamanho, para ele conseguir voar, a asa dele tem que ter no mínimo tantos metros. Se o dragão é um réptil, então talvez ele deva ter escamas. Daí o artista vai lá olhar no crocodilo para ver como é a escama do crocodilo, para fazer uma escama parecida com o crocodilo do dragão. E vai ver como é o efeito da luz quando bate na escama do crocodilo e vai reproduzir esse efeito da luz batendo na escama do crocodilo quando a luz bate na escama do dragão na pintura dele. Então a arte naturalista ela vai fazer todo esse esforço para pegar aqueles elementos da representação da obra de arte e tentar apresentar eles como eles seriam se eles se organizassem segundo as regras que existem no mundo real. Já a arte realista é um pouco diferente. O realismo é sobre capturar uma sensação de uma experiência vivida no mundo real e colocar aquilo na obra de arte para que o espectador tenha a mesma sensação quando ele olhe para a obra que ele teria para quando ele olhasse para a coisa real. Só que daí a gente tem um problema. A representação de um dragão realista seria a representação que reproduz a sensação real de olhar para um dragão. Então, para se fazer uma imagem de um dragão realista, o pintor realista ele primeiro teria que olhar para o dragão, passar pela experiência de olhar para um dragão e ver qual é a sensação que se tem, os efeitos que se tem da visão de um dragão e reproduzir essa experiência numa obra de arte. Só que, para isso, o artista teria que ver um dragão. Só que dragões não existem. Então, dessa forma, é possível fazer uma representação naturalista do dragão, imaginando como seria um dragão se ele existisse no mundo real, mas é completamente impossível fazer uma representação realista do dragão, porque a representação realista do dragão seria reproduzir numa imagem a sensação de fato que alguém teve ao experienciar no mundo real a visão de um dragão. Como o objetivo da arte realista é colocar nessas obras as mesmas sensações que se teve ao observar algo de fato no mundo real, ao experienciar, ao viver de fato algo no mundo real, é impossível fazer uma representação realista de algo que não existe. Mas é completamente fazer uma representação naturalista de algo que não existe. Porque daí trata-se de imaginar como seria se aquela coisa que não existe existisse de fato no mundo real e que caísse sobre ela todas as regras da existência no mundo real. E a partir disso a gente pode pensar em obras específicas. Por exemplo, O Reino do Amanhã do Alex Ross. Qualquer imagem ou pintura feita pelo Alex Ross. Com muita frequência as pessoas falam, o Alex Ross faz pinturas, desenhos realistas. Só que se a gente olhar para a arte do Alex Ross, não tem nada de realista. O que o Alex
Ross faz é tentar imaginar, segundo as regras da arte clássica, como seriam se super-heróis existissem no mundo real. Só que para fazer um desenho realista de um super-herói, o Alex Ross teria que olhar para um super-herói, ver qual é a sensação de olhar para um super-herói e passar para o papel essa sensação ao se fazer um desenho. Então ele teria que experimentar a sensação de ver um herói de verdade para fazer um desenho que vai provocar nas pessoas uma reprodução da sensação de olhar para um super-herói de verdade. Só que o Alex Ross, ele nunca viu um super-herói voando. Como é que ele vai reproduzir na arte dele a sensação de ver, de fato, um super-herói voando se ele nunca viu um super-herói voando? Então o que a gente tem na arte do Alex Ross não é nada realista. É um naturalismo e é um naturalismo idealizado. É um naturalismo porque o Alex Ross tenta imaginar como seriam se os super-heróis existissem e qual efeito eles provocariam a serem observados pela visão humana. Mas ao mesmo tempo que é naturalista, ele é idealizado, porque ele imagina esses super-heróis num contexto de excelência. Ele imagina esses super-heróis perfeitos, maravilhosos, olha como eles são magníficos. Então eles representam esses heróis tentando colocar eles segundo qual seria a sensação óptica de ver eles no mundo real, mas ao mesmo tempo imaginando eles como figuras perfeitas. Então o Reino do Amanhã e qualquer obra do Alex Ross, nada disso é realismo. Isso aqui é tudo naturalismo idealizado. Então é impossível existir uma arte realista que represente aquilo que não existe. Não existe uma representação realista de algo que nunca foi experienciado no mundo real. Mas a gente pode ter hibridizações, que são obras que são sobre temas fantásticos, sobre temas que não existem, mas têm alguma influência do realismo. Então são obras híbridas. Um exemplo que a gente pode levantar, por exemplo, é o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde do Neil Adams e do Dennis O'Neil. O Lanterna Verde e o Arqueiro Verde ali do Neil Adams e do Dennis O'Neil, eles têm influência no realismo porque tem toda uma proposta de usar aquelas histórias para tratar de questões que existem no mundo real. Qual é a sensação de sofrer racismo? Qual é a sensação de sofrer com desemprego? Qual é a sensação de estar diante de um contexto de desigualdade social? São todas coisas que é possível experimentar no mundo real. Só que eles usam essa experiência combinada com elementos do fantástico. Então ali no Lanterna Verde, no Arqueiro Verde, do Dennis O'Neil e do Neil Adams, a gente tem uma história híbrida, tem elementos do realismo combinado com representações que são de outra natureza. Outro exemplo é a canção do Fogo e do Gelo, do George Martin. Ele pega um contexto de fantasia e narra aquele contexto segundo convenções formais da literatura realista. Então aí também tem uma questão de hibridização, tem pegar esses elementos que são fantásticos e tratar eles como a literatura realista trata temas realistas. Então a gente tem na canção do Fogo e do Gelo uma obra que é híbrida, que tem elementos do realismo, mas combinado com outras naturezas de representação que não são obras realistas, mas que conversam e usam várias convenções da tradição realista. Mas um exemplo de um equívoco que é muito grande é dizer que o Watchmen é realista. Porque o Watchmen não só não é realista, como a proposta do Watchmen está associado com uma tradição estética que é a oposição ao realismo. E para isso a gente tem que entender uma outra característica que é essencial da arte realista, que é a noção de que o mundo possui uma dimensão que ela é objetiva. Por exemplo, se a gente pensar na noção de realidade, como uma pessoa faz para ela ter certeza se algo que ela está vendo, que ela está ouvindo é real ou não. A pessoa vê alguma coisa e ela desconfia, será que isso aconteceu? Ou ouve um barulho e desconfia, será que eu ouvi isso mesmo ou eu estou viajando? Ela pergunta para alguém, tu também viu isso? Tu também ouviu isso? Se a outra pessoa também ouviu, se a outra pessoa também viu, se presume que aquilo é realidade. Se só uma pessoa viu e o resto das outras pessoas não conseguem ver, não conseguem perceber, tende a presumir que isso não é uma experiência real, que isso é alguma alucinação, devaneio, miragem, sonho, sei lá. Porque uma das definições para o que é realidade é que a realidade é tudo aquilo que se pode experimentar objetivamente, aquilo que pode se experimentar de maneira coletiva. Se eu olho para uma coisa e eu consigo ver e todas as outras pessoas também conseguem ver, então aquilo faz parte da realidade, porque é algo que pode ser experimentado pelo coletivo. Todo mundo consegue interagir e se relacionar com aquilo. Se é uma coisa que só eu vejo, é uma voz que só eu escuto e que ninguém mais consegue interagir, a tendência é presumir que isso não é real, que isso é alguma alucinação, que é alguma loucura, que alguém está sonhando ou delirando. E a arte realista, ela também vai se valer dessa lógica. Se o objetivo do artista na arte realista é experimentar uma experiência do mundo real e passar essa experiência para uma obra, para que quando alguém olhe para aquela obra, essa pessoa possa ter a mesma experiência que o artista teve diante da experiência real, então o artista está partindo do princípio que as percepções que se tem do mundo real, elas são objetivas, elas ocorrem de forma coletiva e de maneira igual. Se eu olho para uma coisa e tenho uma sensação e passo para essa obra e eu quero que outra pessoa olhe para a obra e tenha a mesma sensação e reconheça que eu estava naquele contexto específico, significa que eu acredito que se aquele sujeito
tivesse no mesmo lugar que eu estava e tivesse experimentado a experiência real que eu experimentei, ele também ia ter aquela mesma sensação. Porque se eu olho para uma coisa e tenho uma sensação e boto essa sensação na obra, e a pessoa que olha para que a mesma coisa teria outra sensação, se ela olhar para minha obra, ela não vai reconhecer a experiência que eu tive, porque ela, naquela mesma experiência, sente outra coisa. Então a arte realista, ela pressupõe que as experiências sensoriais e estéticas, elas são experimentadas da mesma forma por diferentes sujeitos. Se pessoas diferentes olham para o mesmo pôr do sol, eles vão ter a mesma sensação. Só assim, para olhar para um pôr do sol, desenhar o pôr do sol com essa sensação, e outra pessoa olhar para o meu desenho e sentir a sensação que ela tem no pôr do sol. Significa que nós temos que compartilhar a sensação de ver o pôr do sol. Se nós sentimos coisas diferentes, a pessoa olha para um desenho que representa o que eu senti, não vai ser a mesma representação do que ela sentiu. Então ela não vai reconhecer aquela experiência. Então a noção de que diferentes sujeitos podem ter a mesma experiência estética e a mesma experiência emocional, sensorial, diante do mesmo fenômeno, ele é essencial para a constituição da arte realista. E o que nos leva ao Watchman, porque o Watchman ele parte de outra lógica. Se a gente olhar não só para o Watchman, mas por outros trabalhos do Alan Moore, tanto anteriores ou posteriores, é possível notar que o Alan Moore ele tem muita influência do romantismo e não do realismo. Se a gente pegar obras anteriores, por exemplo, o Marvelman ou o Miracleman nos Estados Unidos, o Marvelman ou o Miracleman ele tem muita influência do romantismo na concepção de construir a história, de apresentar os personagens, de desenvolver aquela narrativa dos temas que ele trata. Se nós usarmos como exemplo a Liga Extraordinária, não é à toa que os personagens principais da Liga Extraordinária, principalmente ali dos primeiros volumes, são personagens das histórias fantásticas do romantismo do século XIX. O Alan Moore ele vai trabalhar muito mais com a influência do romantismo do que com a influência da arte realista. E o romantismo, em vários critérios, ele é a oposição ao realismo. O romantismo ele vai se estabelecer ali no século XVIII, no século XIX, e ele é uma tradição artística que ele vem da decepção das revoluções liberais. Então a gente pensa dos filhos da alta burguesia que fez a Revolução Francesa. Esses caras que eles eram filhos da burguesia, mas eles não conseguiam se identificar com esses valores das famílias deles, dos pais e dos avós deles. E está todo relacionado também com o contexto da decepção com as revoluções. Prometeram liberdade, igualdade, fraternidade e democracia. O resultado da Revolução Francesa foi o Império Napoleônico, foi todas as guerras napoleônicas. Então o iluminismo ele promete lógica, razão, mas o resultado foi guerra, foi matança, foi violência. Então vai ter toda uma formação ali no contexto cultural ali do final do século XVIII, principalmente do século XIX, que vai negar vários valores do neoclassicismo e do iluminismo para tentar retomar valores de um passado, mas de um passado idealizado. Os românticos vão imaginar, olha só, bom mesmo era na Idade Média, quando tinham aqueles cavaleiros honrados, idealizados, reis bons e justos. Então vai ter toda uma imaginação do passado, mas um passado muito melhor do que o passado realmente foi. Aquela construção de heróis que existiam nesse passado medieval, nesse passado do período barroco. E uma negação também dessa supervalorização da racionalidade que aparece no iluminismo. A ideia de que com a lógica e com a razão tudo vai se resolver, tudo vai ser melhor. E vários autores teóricos do romantismo vão começar, peraí, com essa questão de valorizar só o que é racional, valorizar só o que é lógico, a humanidade perde alguma coisa. Existe uma série de valores que são importantes para a arte, para a cultura e para a formação dos sujeitos, que está nessa crença do mágico, que está na relação dos humanos com a espiritualidade, com a religião, com o fantástico, com as fábulas. Então vai ter toda uma retomada desses elementos fantásticos. E se o iluminismo ele vai supervalorizar esse mundo objetivo, lógico, racional, os autores do romantismo eles vão pelo outro caminho, eles vão valorizar o que é subjetivo, o que só um sujeito pode ver, o que só um sujeito pode sentir, e que se outro sujeito estiver diante daquele mesmo fenômeno, ele vai sentir outra coisa porque ele é uma pessoa diferente. Então a lógica do subjetivismo é uma valorização daquilo que é oposto da valorização da percepção objetiva. É pensar naquilo que é único, que é pessoal, que é específico de cada sujeito. A ideia de que não existe uma percepção objetiva, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm conhecimentos diferentes, têm experiências de vida diferentes, vivem em lugares diferentes, em classes sociais diferentes. Então se essas pessoas têm toda uma bagagem cultural diferente, quando elas chegam num contexto, elas vão perceber aquele contexto de formas diferentes, influenciada pelo conhecimento e pelos valores que ela tem. Nessa lógica, mesmo que um objeto que exista no mundo real, ele tem características objetivas, que são constantes para todos, supostamente, nenhuma pessoa vai conseguir acessar o que aquele objeto é de verdade, porque cada pessoa que olha para aquilo vai interpretar aquilo segundo os critérios pessoais seus. E a interpretação que as pessoas fazem é sempre uma distorção do objeto real. Eu olho para aquilo e vou julgar aquilo pelos meus valores pessoais, e o conceito que eu vou formar daquilo não é o que aquilo é.
e sim aquilo que eu imaginei que a coisa fosse. E a outra pessoa vai olhar para o mesmo objeto e vai imaginar que aquele objeto é uma outra coisa. Mesmo que a imaginação que ela tem, o conceito que ela faz sobre um objeto possa ser parecido com o meu, nunca vai ser exatamente igual, sempre vai ter diferenças. Então, pela lógica do subjetivismo, que vai ser um dos princípios da arte romântica, é impossível que dois sujeitos diferentes tenham a mesma percepção de um mesmo contexto. Cada um vai julgar aquele contexto por valores diferentes. Então não importa quanto eu me esforce para fazer uma representação, um desenho que passe a exata sensação que eu tive ao estar diante do pôr do sol, quando outra pessoa estiver diante do pôr do sol, ela vai ter uma outra percepção e um outro sentimento. Então quando ela olhar para o meu desenho, ela nunca vai ter a sensação que ela teve ao ver o pôr do sol. Ela vai no máximo conseguir se aproximar de qual foi a minha sensação de estar diante do pôr do sol e não da sensação dela de estar diante do pôr do sol. Então a tradição do romantismo é justamente sobre a incapacidade das pessoas terem a mesma experiência. Cada pessoa vai ter uma experiência específica e cada uma pode, no máximo, usar a arte para representar a sua sensação para melhor se comunicar com o outro. Olha só, olha para a minha pintura do pôr do sol para te ajudar a entender como eu me sinto diante do pôr do sol. E o Watchman, ele trabalha muito com essa questão, que é uma narrativa feita a partir da percepção subjetiva. Por exemplo, o Watchman tem vários personagens. E em vários momentos da história, a narrativa é contada pelo ponto de vista de personagens diferentes. Cada personagem tem uma sensação diferente, tem um entendimento diferente sobre aquele contexto. E na narrativa de Watchmen a gente vai ver isso o tempo todo. Um personagem olha para um contexto e ele acha que é uma coisa, e depois a gente tem aquele mesmo contexto, às vezes as mesmas cenas contadas pelo ponto de vista de outro sujeito, e o outro personagem ele tem uma sensação completamente diferente. Quando a gente vê a narrativa pelo ponto de vista do Rorschach, o Rorschach ele se conta como se ele fosse um herói, como se ele fosse um cara muito legal, como se ele fosse um cara que está fazendo tudo que é correto e é justo. Mas quando a gente tem a narrativa contada pelo ponto de vista de outros, ou mesmo quando nós julgamos pelo nosso ponto de vista o que o Rorschach está fazendo, a gente vê, peraí, o Rorschach, vários momentos, ele está fazendo coisas absurdas. Ele está dizendo que está fazendo uma coisa, mas a gente olha pro desenho e está vendo que ele está fazendo outra coisa, e não aquilo que ele está dizendo que está fazendo no texto. Então, em Watchmen, a gente tem um monte de personagens não confiáveis, de personagens que eles estão participando de um evento e eles estão contando o que eles acham que está acontecendo, mas não o que está acontecendo de fato. E é por isso que o Alan Moore narra o Watchmen em primeira pessoa. Se a gente olhar em traduções dos quadrinhos antes dos anos 80, a maioria das narrativas elas eram feitas por um narrador onisciente, um sujeito narrador que não é nenhum personagem, e ele conta exatamente o que está acontecendo. O Flash correu atrás de uma moto. E um Watchmen não. As caixas de texto que narram o que acontece nunca são pelo narrador neutro onisciente. Sempre são narradas por um personagem. E esse personagem vai puxar para o lado dele. Ele sempre distorce o que está acontecendo para tentar passar para o leitor a versão dele e não uma versão de fato do que está acontecendo. E esse mesmo fenômeno ele acontece em vários pontos da narrativa. Por exemplo, o comediante. No começo, o Alan Moore faz toda a construção narrativa do comediante ter morrido como uma coisa triste. Olha só, o comediante morreu, que pena, um herói morreu. O Rorschach vai lá e olha para a morte do comediante, pá, lamenta. Pô, ele era um herói que morreu, o mundo tá com um herói a menos e tal. Só que daí a gente olha a história do comediante por um outro ponto de vista, tu vê que o comediante faz um bagulho absurdo. Daqui a pouco a gente tem um outro ponto de vista do comediante que parece que ele tem algum tipo de empatia e tá preocupado com uma pessoa. Só que daqui a pouco a gente olha um outro ponto de vista do comediante e tu vê que ele é um babaca total, que ele é um escroto e que ele não se importa com ninguém. E se cria essa imagem do comediante como um cara durão, fortão, que não se importa com ninguém, que é insensível. Daqui a pouco tem um outro ponto de vista que mostra o comediante chorando. Então o Alan Moore várias vezes mostra o mesmo personagem ou o mesmo fato por diferentes pontos de vista, e cada vez que muda o ponto de vista, o entendimento daquilo, daquele fato, daquele sujeito, modifica, porque ele está trabalhando com a ideia de subjetividades. Não existe uma verdade objetiva, não existe algo que todo mundo olhe e entenda igual, perceba igual e sinta igual. Dependendo do ponto de vista que tu tiver, dependendo da tua vivência e do recorte que tu observa daquele fenômeno, a sensação que tu vai ter e a experiência que tu vai ter daquilo vai ser diferente. Que é exatamente o oposto da crença da arte realista. A arte realista é sobre existir um mundo real, objetivo, que pode ser experimentado de forma compartilhada. As sensações que eu tenho, eu posso passar isso para a arte e quando alguém vê vai ter a mesma sensação. Enquanto o Watchmen, cada pessoa vai ter uma sensação diferente quando olhar para aquilo. Inclusive os personagens dentro da história têm diferentes percepções e diferentes entendimentos sobre aquilo. Então o Watchmen vai trabalhar com uma narrativa em que não existe uma verdade interna dos fatos. A gente tem recortes pontuais de diferentes personagens e cada personagem acredita numa coisa. E a verdade
de fato é inacessível, porque ninguém consegue capturar exatamente aquilo como é. Cada um faz a sua distorção quando percebe o fenômeno. Então a gente tem um monte de distorções que falsificam a verdade sem nunca podermos alcançar a verdade. E se nós considerarmos os desenhos que o David Gibbons faz para o Watchmen, eles também não são realistas, eles não seguem a tradição realista. Vamos pensar no uso das cores, como o Watchmen é colorido. Tem aí um objetivo de representar nessas imagens o mesmo fenômeno óptico de estar diante de como seria de fato essa cena. Se eu tivesse num bar e olhasse para o que acontece no bar, eu iria ver o bar com essas cores? Eu ia ver um pôr do sol com essas cores? Não. A preocupação aqui do Watchmen não é representar o efeito de luz como seria a percepção de fato desse efeito de luz se alguém estivesse no mundo real. O David Gibbons não foi num bar, sentiu como é olhar para um bar e vou representar no meu desenho exatamente a mesma sensação de estar diante do bar. Não. Essa representação de cor e de luz, ela é feita não para provocar uma reprodução da sensação real, e sim para provocar uma sensação que está de acordo com a emoção que os autores queriam passar. Então não é sobre o que se vê quando está nesse contexto, mas sobre o que se pode sentir quando está nesse contexto. É uma construção de representação de cor e de luz para passar uma sensação, uma emoção que os personagens sentiram naquele contexto, e não a experiência de fato de olhar para algo que estava naquele contexto. E mesmo as representações de imagem, uma das convenções da arte realista é representar as formas de uma maneira mais clara possível, é tu olhar para aquilo e conseguir entender o que está acontecendo. O objetivo é que o sujeito olhasse para a obra de arte e tivesse a mesma sensação que ele teria se ele olhasse para aquele evento, aquele contexto no mundo real. Então era sobre duplicar a sensação visual, era sobre duplicar a experiência óptica na obra de arte. E fazendo isso dentro de uma lógica de clareza, tentar botar os elementos, os personagens, os objetos, de um jeito mais fácil possível de entender e identificar. E uma das convenções da arte realista é colocar, por exemplo, os objetos no centro. É pegar um personagem, um objeto, um item que é importante para aquilo que se está mostrando, que se está narrando, e botar aquilo bem no meio para se entender de uma forma mais fácil possível. Já na arte do romantismo, não. Na pintura e no desenho do romantismo é muito comum se pegar um tema que se quer trabalhar na obra e não dar foco necessariamente para o objeto do tema. Eu vou falar sobre um herói específico, eu vou falar sobre um naufrágio que aconteceu. Só que daí eu pego o navio e eu boto lá no cantinho. Eu pego o herói e boto embaixo de uma árvore com a sombra tapando ele. Porque muitas vezes no arte romântica não era sobre representar aquilo que aconteceu de uma forma mais legível possível. Era representar sensações subjetivas diante dos efeitos sensoriais. Quais são os sentimentos que se provoca diante da cor do pôr do sol? Quais são os sentimentos diante de uma nevasca, de uma neblina, de uma cerração? Era fazer experimentos com essas características dos fenômenos da natureza. Por exemplo, com as cores e com a iluminação. Então, tanto formalmente, o Watchmen também não é realista. Ele não tem nenhum apego às tradições da arte realista e o que era importante para os desenhistas e para os pintores realistas. Então, realismo não é sinônimo de algo ser bom, e algo ser bom não necessariamente precisa ser realista. Então, é um grande equívoco tentar julgar qualquer coisa que a pessoa gostou. Ah, isso é bom, isso é realista. O Watchmen não é realista, e nem por isso é ruim. Ao contrário, os grandes méritos de Watchmen é justamente porque ele não ser realista. Ele desenvolve várias técnicas e convenções que são do romantismo. Todas essas qualidades que se costuma destacar quando falam de Watchmen são elementos que vêm da tradição do romantismo, que são oposição à arte realista. Então o pessoal precisa superar essa questão de dizer que qualquer coisa é realista para legitimar. Quero que as pessoas acreditem que isso que eu gostei é bom. Vou dizer que isso é realista. Não, isso não necessariamente é realista. Então, para qualificar o debate sobre as produções culturais mais recentes, o pessoal precisa desapegar do sombrio e realista. Parem de dizer que tudo é sombrio e realista, porque não é. A maioria das coisas que o pessoal chama de realista nem é realista. E tudo bem não ser realista. O mesmo vale para o épico, nem tudo é épico. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Se vocês puderem compartilhar, passar para os amigos, se vocês não gostarem, quiserem passar para os inimigos, eu agradeço bastante. Convido quem não segue o canal ainda a seguir para ter as notificações dos próximos vídeos. Também quero agradecer aos apoiadores do canal. É graças a eles que eu estou conseguindo manter o canal e produzir vídeos com mais frequência. Se vocês ainda não apoiam o canal, eu convido a ir na página do Ilha Kaiju lá no Apoia-se. Quem tiver comentários para fazer, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. E obrigado e até o próximo vídeo.